Olá pessoal, tudo certo por aí? É a segunda tentativa de fazer a live aqui hoje. A primeira não deu muito certo, eu tive um problema aqui com a minha conexão. Então, a gente vai falar hoje de constelação familiar aplicada no Poder Judiciário, né? Um bate-papo entre a Ana Martins, que é terapeuta, também facilitadora em constelações, e eu sobre esse tema. Vou chamar a Ana aqui de pronto já para a gente começar o nosso papo. Oi, Gustavo, eu não te escuto. Não. Ah, agora sim, agora fez um barulhinho. Oi Ana, me escuta agora? Ah, agora sim. Você me escuta bem? Poxa, agora sim. O problema do celular. Ah, era o fone do celular, que ótimo. Bom, menos mal, a gente vai poder fazer o nosso bate-papo aqui. Então, Ana, Boa tarde, primeiro, Gustavo. boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite. Inicialmente, obrigado pela ideia, né? E a ideia da live partiu de ti. Obrigada. Bom, o pessoal aí que está entrando, né? A gente sempre pede para, primeiro, comentar e dar o seu joinha ali, o aviãozinho, para que mais pessoas saibam, né, do conteúdo e mais pessoas venham para a live. Bom, a ideia da live, né, pessoal, surgiu a partir da Ana, porque eu escrevi um texto sobre uma reportagem, comentando uma reportagem que saiu no jornal O Globo sobre o uso da consulta familiar no Poder Judiciário, e a Ana me mandou uma mensagem e disse, poxa, bacana esse tema, bacana esse assunto, né? De trazer consciência às pessoas sobre aquilo que é a população, digamos, levada mais a sério, daquilo que talvez está se espalhando por aí. A gente vê que tem algumas deformidades quanto a digamos, a forma raiz, né, da cultura familiar. Por que não faz uma live, né, Ana, que você perguntou? Bom, já que deu a ideia, quem sabe a gente não faz juntos, né, uma live, então, para a gente conversar sobre isso, a gente poder bater um papo, assim, sobre constelação familiar, sobre uso no poder judiciário, né? Então, Ana, eu gostaria que você te apresentasse para o pessoal que está do meu lado, né, que veio do meu lado aqui para assistir a live. Sim, primeiro, muito obrigada, Gustavo, por ter aceito. Esse tema ele é muito importante, né? Eu acredito que essa visão ela acrescenta muito, né, dentro do judiciário, ao qual eu não tenho muito conhecimento, né? Então, foi um dos motivos assim de me interessar, né, né, ter esse bate-papo contigo, porque tu és advogado, né? E tens essa visão de como as coisas acontecem dentro do judiciário, como são, né, as conversas, enfim, e como a constelação pode trazer benefícios para realmente solucionar essas várias questões, né? Muito obrigada, então. Eu sou Ana Martins, a minha formação inicial é letras português e inglês, então eu sou professora de inglês, né? Eu dou aula aqui na prefeitura de Garopaba e a constelação ela chegou na minha vida aqui em Garopaba, nunca tinha ouvido falar antes. Conheci aqui em 2014 e a partir de 2017 eu comecei a participar de grupos presenciais aqui e foi onde realmente começou a minha formação, né? Foi com uma consteladora que veio para cá, veio da Bahia, e com ela eu fiz o meu curso de formação que começou formalmente em 2019.
Mas a partir do primeiro momento que eu entrei em contato com essa consteladora e comecei a participar dos grupos, já foi um laboratório de pesquisa para mim, para conhecer a constelação familiar e ter um respeito por esse conhecimento e trabalhar com ele hoje é honrar também esse conhecimento que o Bert trouxe e, e de uma forma amorosa trazer isso para a vida das pessoas, né? Então é uma responsabilidade que eu vejo que ela é muito grande, né? E de uns 2 anos para cá a gente tem observado um crescimento muito grande de cursos de constelação e de consteladores entrando no mercado de trabalho das terapias, né, com esta técnica, e a importância, né, de ser assim de uma forma séria realmente, né, de uma forma cuidadosa, né? Então, te agradeço e que bom que a gente vai ter esse espaço para conversar um pouco sobre isso. E, bom, então, o pessoal que está vindo, né, do lado da Ana, eu sou o Gustavo Lima, sou inicialmente, como a Ana já disse, advogado, tenho experiência de mais de 10 anos na advocacia, e eu sou, desde 2018, quando eu fiz a minha formação, facilitador em constelações familiares. Conheci a constelação familiar buscando olhar para algo dentro de mim, também me apaixonei como a Ana se apaixona pelo método, e aí eu fui buscar uma formação também robusta, né, para quem gosta de entrar na questão de olhar para si inicialmente e também ajudar os outros inicialmente. E uma coisa que tu disse, né, já introduzindo aqui o assunto, né, tu disse que começou formalmente a formação em 2019, mas antes disso, a gente já, quando a gente começa, quando a gente faz a nossa primeira formação, quando a gente participa inicialmente de uma atividade, a gente já começa uma caminhada de trabalho, porque é uma crença que eu tenho, que a gente não, a gente tem informações que são muito boas, que são muito sólidas, né? Mas não é o diploma que vai dizer agora tu és um facilitador, um primeiro da postura interna, trabalhar e precisa estar sempre aberto, porque é um fenômeno, a relação é sempre um fenômeno. Então, é, pode ter todo o campo de experiência do mundo, naquela hora que está ali olhando para aquela pessoa ou interagindo com o sistema, não sabe o que. Então, às vezes, todo o conhecimento do mundo ele não vai te socorrer naquilo, mas uma postura interna centrada, mas está dentro de ti, está respeitando o outro, respeitar o que a gente chama de leis do amor, ou ordem do amor, ordem da ajuda, é isso que vai fazer a diferença. E já, pegando a tua fala, já pegando essa frase, eu acho que é muito importante falar isso, né, produzir o assunto aqui é constelação familiar no judiciário. Por quê? Porque semana passada, exatamente no dia 4, foi passado, saiu no jornal Globo uma matéria com o seguinte título: Mulheres denunciam que justiça abre feridas com método que reencena agressões para solucionar conflitos. Eu vi isso e já, opa, o que aconteceu, né? Eu vi isso, na verdade, a manchete numa mensagem que a minha esposa me trouxe, a minha terapeuta. Olha, o que estão falando da constelação. E a minha primeira reação, e eu acho que é de todos que estão dentro do campo de conhecimento, desse campo de conhecimento ele é atacado de alguma forma, né? Ficar na defensiva. Opa, que é isso? Fala. Aí a gente vai ler a reportagem. Lendo a reportagem, a gente percebe que questões não batem, né, com aquilo que a gente estuda, né, da filosofia da população, do modo de conduzir um processo de população, especialmente dentro do judiciário, que ele é transportado com algumas ressalvas, com algumas digamos, que adaptações, né, por conta do contexto. Não é um contexto terapêutico, é um contexto de resolução de conflitos. Então, a gente não está entrar dentro do sistema de alguém e resolver um problema. Duas pessoas, ou duas famílias, ou um réu e um autor, e eles estão ali
para buscar uma composição naquele tema. Bom, vai até onde esse escopo, esse texto. Então, analisando o texto, eu resolvi fazer um outro texto, né, um artigo sobre isso no Medium, e a Ana leu, né, o artigo e deu a ideia de fazer a live com base nesse artigo. E nesse artigo eu trouxe 3 hipóteses. A primeira delas, que aconteceu alguma barbeiragem ali, naqueles casos que aquelas pessoas estavam relatando. Aconteceu uma barbeiragem, que a pessoa que estava conduzindo o processo não sabia bem o que estava fazendo. Ou, assim, quem escreveu um texto foi influenciado de uma forma negativa e escreveu essa reportagem muito influenciado por algo que não conhece. Porque, como a Ana disse aqui, né, que a gente conversou agora há pouco, é algo que é vivencial. É igual cair na chuva. Eu não posso explicar como é que é a sensação de eu tomar um banho de chuva. Tomar um banho de chuva, a gente saber como é que é. Porque senão vai ficar na ideia. Então, talvez a Sim. reportagem pode falar? Isso me chamou bastante atenção na reportagem e foi assim, foi o povo sai compartilhando, né? E aí as pessoas vêm nos perguntar, vão perguntar para os consteladores, né? Você viu o que aconteceu e tal. E realmente foi a primeira coisa que me chamou a atenção nessa reportagem, foi o fato das mulheres serem obrigadas a participarem, né? Então a gente sabe que uma constelação, e eu sempre digo assim para as pessoas que me perguntam, e para eu faço supervisão também de consteladores, né? De pessoas que já se formaram e estão iniciando na prática, e eu sempre digo para eles, as pessoas têm que vir fazer a constelação, ela tem que partir dela. Então, quando chega alguém, para mim, já chegou, né, e fala assim: ah, eu queria constelar o meu marido, queria constelar o meu filho, queria constelar o meu irmão, o meu pai. Não dá. Você pode olhar para o que lhe causa desconforto em relação a esta pessoa, mas essa pessoa ela não está aqui, ela não disse sim, ela nem sabe o que é, né? Então, um dos pontos assim que me chamou a atenção foi isso. E me veio perguntas ali na caixinha, né? Por exemplo, como são feitas essas constelações no judiciário? Quem são os representantes? E outra pergunta foi quando é feita essa constelação no judiciário? É explicado, é explanado o que é uma constelação, como acontece uma constelação. Então, são preocupações, assim, que nós, como consteladores, temos, né? Então, a tua pontuação, assim, de ter observado, né, que na reportagem, né, tinham essas falhas que foram observadas, né, de quem escreveu não ter noção do que é constelação, né? E bem interessante o teu ponto, né? A gente, como é que a gente vai saber como é que é tomar um banho de chuva? Indo na chuva se molhar, né? E é o que eu normalmente falo para as pessoas. Ah, eu queria fazer constelação, mas nunca assisti, não conheço. Olha, minha sugestão é que tu vás e que tu assista uma presencial primeiro. Se tu não sabe o que é, vai ser bom para mim, só você sabe, mas você precisa assistir, você precisa ver. E se tiver a oportunidade de representar, melhor ainda, porque daí você vai sentir realmente na pele, né? Então é uma questão assim bem delicada, né, que nós temos, né, porque é uma técnica que ela pode sim ajudar, mas ela precisa ser bem abordada, né, com seriedade, né, Gustavo? Exatamente. Bom, primeiro, tu recebeu algumas perguntas ali que tu disse, né? Qual foi a primeira ali que Recebi. tu A primeira é como são feitas essas constelações no judiciário. Eu não faço ideia, eu só li a respeito. Eu nunca presenciei. Tu sabes como são feitas?
Porque elas começaram, o Sami, ele introduziu, né, o juiz lá da Bahia, ele introduziu as constelações em 2006 lá, né, mas eu não, eu fiquei sabendo disso só em 2017, né, então eu Sim, não sei como acontece, se tu chegou a presenciar, se tu sabe como funciona. sim, eu participei, eu fiz um treinamento em 2018 com o Santo Torcha aqui na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, em 2018, né, treinamento eu participei. E também eu participei de algumas instalações no judiciário aqui em Porto Alegre. E aqui no Foro Central de Porto Alegre, nós temos encontro mensal, claro, que a pandemia isso não foi mais possível, mas a gente tinha encontros mensais de constelação. Como é que funciona isso? De uma forma, pelo menos aqui no Foro de Porto Alegre, e também conforme a própria experiência do Summer Storch, ele desenvolveu, é um juiz da Bahia, como tu disse, desenvolveu, ele levou a constelação familiar primeiro para audiências, né, com frases sistêmicas, pequenos exercícios pontuais ali, e depois ele teve a ideia de, não, vamos fazer isso, né, grupos de constelação com parte, primeiro em processo de família, que se ficava muito questão de guarda, ou de briga por bem, vamos convidar o pessoal para constelar isso e ver se eles têm alguma percepção que possibilite parar de brigar por pouca coisa, parar de aprisionar o outro, olhar para as relações dele. Então, como é que é? Dentro das varas onde a constelação familiar, ou o direito sistêmico, a justiça sistêmica está instalada, o juiz, ele, defendo um treinamento específico aqui no Rio Grande do Sul, a Escola Superior da Magistratura tem cursos de direito sistêmico já para o juiz, que é muito bacana. Então, os próprios juízes, detendo esse conhecimento de constelação familiar, eles olham os processos e pensam, bom, esse caso aqui é um caso que seria bacana o pessoal vir para uma constelação. Ah, esse processo aqui acho que não cabe. Então, o próprio juiz, ele vai escolhendo. E ele manda para o núcleo de conciliação. É importante dizer que o juiz ele não cancela as partes, porque isso poderia afetar a questão da imparcialidade do juiz. Então, ele pede, ele manda para um núcleo específico onde tem pessoas que são capacitadas para facilitar a constelação. As partes do processo que estão litigando, ou seja, né, as pessoas que são um autor ou réu do processo, eles recebem uma carta convite, ou seja, já aí a gente vê o primeiro, como tu tinha falado agora há pouco, o primeiro erro, digamos assim, se a gente fosse fazer um jogo dos 7 erros da reportagem, o primeiro seria esse, né? As pessoas são obrigadas a ir, ninguém é obrigado, como tu tinha referido, né? Muito a gente vê no dia a dia. A pessoa chega assim, eu queria que o meu pai, a minha mãe, o meu marido, o meu irmão viesse, sei lá, eu acho que ia ser muito legal para ele e tal, e muitas vezes eu recebo pessoas, né? Principalmente de clientes meus que vão lá e dão aquela empurrada no familiar, no marido, para falar. E a gente vê que a pessoa não está ali. Então, imagine, tem um processo terapêutico que envolve apenas a pessoa, né, no consultório, ela não quer participar, aquilo realmente não vai surgir efeito para ela. Imagina se uma pessoa foi forçada a participar do processo desse, quando se trata de conciliação, ou seja, eu estou com conflito, eu já acho que eu estou cheio de razão e o outro está errado. Eu sou obrigado a ir lá e tentar ver que eu tenho 50% de responsabilidade nisso que não está dando certo na gente. A pessoa vai ficar assim, né? Não quero. Então, uma boa prática nos conduz a convite. A gente convida as palestras, né? No próprio foro tem palestras que parecem. Aí, digamos que o pessoal lá do núcleo de conciliação mandou uma carta de convite para as pessoas concordarem em participar, elas vão lá, se sentam nos lugares, como num grupo normal de instalação, e ninguém é obrigado a constelar. O que acontece? As partes do processo, elas vão estar ali misturadas com eventuários, estudantes, advogados. Então não vai ter assim, esses são partes que estão litigando, desse lado e desse lado aqui, né, o pessoal que vai assistir. Todo mundo está misturado. Por quê? Exatamente para
que ninguém se sinta constrangido e que todos estejam no mesmo lugar, porque ali todos vão ser iguais. Né? Acontece então aquela palestra introdutória que geralmente a gente faz, né? Antes do grupo, porque as ordens são equilíbrio, pertencimento, hierarquia, né? O Bert Hellinger, consciência pesada, consciência leve, representação. Tipo, convido então, quem quer vir colocar um tema ou colocar um conflito assim, ninguém é obrigado. A pessoa ela pode simplesmente ter recebido a carta convite e ficar ali assistindo. E só pelas pessoas que realmente elas têm interesse de se expor um pouco, que elas vão chegar na frente do grupo, expor a sua questão, não precisa nem dizer exatamente o que é, contar toda a história. Isso é algo que a gente viu na reportagem, que as pessoas, né, principalmente mulheres que sofreram violência doméstica, eram obrigadas a reviver o trauma. Isso a gente não faz uma boa prática no judiciário, né? Porque a gente sabe que quanto menos informação, melhor. Quanto menos informação, mais centrado a gente vai estar. Mais a gente vai tentar, vai deixar que o corpo mostre. Então a pessoa não precisa reviver, ela só diz, olha, eu estou com uma questão com o meu ex-marido. Né? É o meu processo. Se a pessoa só dizer, eu quero colocar junto e ver o meu processo. Bom, acabou. Né? A gente vai trabalhar a partir daí. Então essa questão foi colocada na reportagem, que a pessoa trazer de novo todo o trauma. E ela tem que se expor, ela tem que, digamos, reencenar aquilo que foi que machucou ela, uma boa prática, uma prática mais consolidada. Isso a gente não faz nem no grupo, no consultório, muito menos quando a gente busca conciliação. Conciliação é o quê? Eu deixar a dor para trás e olhar para o futuro. Quando eu olho para a dor, eu olho para a dor, eu fico preso nela e eu quero ter 5 anos de estar. É isso que a gente tenta evitar num trabalho dentro do poder judiciário, deixar a dor lá atrás, deixar eu com a minha parte de responsabilidade e o outro com a parte dele. Né? Então a gente leva toda essa filosofia dentro, que o Hellinger colocou para dentro do judiciário. Acho que seria isso da primeira pergunta. Tem mais alguma questão? Claro, Tem. É, eu queria que tu comentasse um pouco, assim, eu percebo, né, e que é bem a parte mais delicada da constelação, assim, para quem chega a primeira vez, né, ou para quem questiona, é a questão da fenomenologia, né, como que o método acontece, né, como que acontece a constelação. Então, muitas pessoas que questionam pelo fato, pelo viés científico, né? Então, a gente que trabalha, que estuda a constelação, a gente sabe que é fenomenológico, né? É algo que acontece de forma única, né? Nas dinâmicas quando eu estou facilitando a técnica, eu costumo fazer as constelações ocultas. Então, as pessoas que estão representando, elas não sabem o que representam, né? E nem sabem o tema. E quando isso online ou presencial, né? Então, se no final a pessoa que constelou, ela quiser abrir e dizer quem representou, quem foram os representantes, né? O que estava sendo representado, fica a critério dela. E eu observo que quando essa dinâmica acontece dessa forma oculta, a fenomenologia ela é melhor compreendida porque as pessoas estão ali participando como representantes e elas não sabem o que estão representando. Né? Então, eu gostaria que tu falasse assim, porque foi um dos pontos que tu abordaste lá no teu artigo, né, sobre a fenomenologia. Sim. Bom, eu também faço igual tu fazes, eu também faço situação oculta pelo mesmo motivo. Porque a pessoa, quando ela não sabe quem ela está representando, ela não vai se fixar naquilo que ela acha que é. Porque daqui a pouco o cliente disse, né? O constelado, o cliente disse, poxa, eu vim trazer a relação com a minha mãe porque a minha mãe, ela me abandonou, ou ela me agredia, ou eu acho que ela é uma mãe narcisista, né?
acho que a minha mãe nasceu. E a pessoa, ela vai ser nomeada, amanhã ela pode até não tentar, não, mas a mente dela já recebeu a atenção. Quando a mente recebe a atenção, ok. O que a gente vê não tem como dizer. Então, quando ela não sabe quem ela é, ela consegue entrar em campo de conhecimento. O Hellinger, ele sempre diz que fenomenologia eu estar em 4 posturas, né? Eu costumo dizer que é os 4 S. Sem medo, sem julgamento, sem intenção e sem pena. Ou seja, quando eu vou sem querer fazer nada, eu vou apenas por curiosidade. Né? O próprio Hellinger diz, é como se eu fosse um bebê. O bebê, ele não sabe a diferença entre ele e uma lâmpada. Ele vai pegar a lâmpada, ele vai ter uma curiosidade pela lâmpada porque ele quer conhecer aquilo. Essa é a postura fenomenológica. Eu vou sem intenção nenhuma. Eu vou sem nenhum juízo prévio. O que deve ser, o que deve ser aquele mal. É aquele. Eu estou nessa postura, eu já coloco a minha intenção. Algo que a gente vê muito dentro das pessoas familiares. Se a gente for ver outras ciências mais modernas, né? E tem uma pecinha que ela é fundamental para todas as pessoas relacionais. E quando a gente pensa na forma tradicional de raciocínio, de relação existente, que é a relação de causa e efeito, né? Aquela coisa assim, poxa, você me garante que eu vou ter um ganho se participar da solução? Ou seja, o pensamento é assim, se eu tiver um ganho é porque eu participei daquilo, ou seja, né, só vai acontecer A se acontecer B antes, né? Causa e efeito, casualidade. A gente vê dentro da postura fenomenológica e esse pensamento de causa e efeito, só vai acontecer B se acontecer A, ele exclui algo que é totalmente fundamental, que é o observador, ou seja, sou eu como observador de uma dinâmica. Então, mesmo que eu tenha que eu Gustavo, esteja estão observando, oi, comentando ali que o teu áudio está um pouco agora, baixo, se tu puder. Ah, agora melhorou, falar mais perto do microfone. O meu tá bom, né? Tu me escuta bem. isso, tudo bem, tá. Eu vou fazer Ah, assim, agora melhorou. Obrigada, Gustavo. tá. Então, se eu excluo o observador, ou seja, eu mesmo, o meu próprio julgamento, a minha própria bagagem de qualquer processo, eu estou excluindo algo fundamental daquilo. Então, a fenomenologia, conforme Bert Hellinger trouxe, eu dar mais atenção para a minha postura interna como observador do que para aquilo que eu tenho como pré-julgamento do que está acontecendo na minha frente. Se eu tenho uma postura vazia, ou seja, eu só quero ver o que está acontecendo, só quero descortinar isso que está acontecendo. O próprio Hellinger ele dizia, só pode ajudar quem não quer ajudar. Só pode ajudar aquele que está com uma postura de que eu estou curioso e pronto. Vamos ver o que tem no sistema, vamos ver qual é a dinâmica e pronto. Essa é a postura fenomenológica que a gente traz dentro da constelação familiar. E já engatando aqui o assunto, né? O que a gente viu ali, por exemplo, na reportagem, que essas mulheres que elas sofreram violência doméstica, eram constelações na vara de violência doméstica, elas eram obrigadas ou aconselhadas a pedir perdão pro agressor. Eu imagino a cena que deve ser mais ou menos assim, olha, se tu pedir perdão para ele, tu vai melhorar. Se tu pedir perdão para ele, ó, tadinho desse cara, olha só, olha a mãe que ele teve, olha o pai que ele teve, coitadinho dele, não sabia o que a pessoa ela já tem aí. Ela tem um julgamento, né? Primeiro, eu quero te ajudar, eu quero que tu perdoe a qualquer custo para tu melhorar, eu quero te ajudar, eu tô com uma peninha de ti. Olha o que esse infeliz fez, olha a vida desse infeliz, eu tô julgando ele. Então, quando eu vou apenas na intenção de mostrar aquilo que está acontecendo, sem intenção de forçar ninguém a nenhuma postura, eu estou na postura fenomenológica. Eu entendo mais ou menos assim. Não sei se tu concorda comigo, Ana. Concordo. Tu falaste um ponto bem interessante, né?
que não é muito bem compreendido na constelação, que é a questão do perdão, né? Que eu já presenciei e já atendi casos assim, que a pessoa ela busca um perdão, né? Então ela busca um pedido de perdão daquele que lhe causou algo, né? E no conhecimento, né, e na constelação, nós não temos esse ponto de vista, né? Porque a gente compreende de uma outra forma. A gente compreende que algo foi feito, como tu tinha citado antes, algo aconteceu. O que eu vou fazer com isso agora para frente, né? Daqui para frente, não olhando para trás. E como que vai acontecer essa compensação dentro do sistema, né? Porque o perdão, ele é bem como tu comentaste, né? E foi algo que me preocupou bastante na reportagem, né? Eram obrigadas a pedir, a dar o perdão, pedir perdão, né? O perdão foi compulsório, digamos assim, não foi a pessoa que elaborou aquilo, né? E na constelação a gente tem isso, né? O Hellinger falava, a gente, aquele que perdoa, ele fica acima, né? Por quê? Porque ele está com o poder de perdoar o que o outro fez. E aí ele carrega também um peso, né? Fica com, digamos assim, com um peso, né? E o que nós observamos é a questão da compensação, né? E da autorresponsabilidade, né? Que a autorresponsabilidade também causa bastante desconforto, né? Exatamente. Exatamente. Muito desconforto. E essa questão do perdão, transportando para a questão do judiciário, principalmente para casos de crime, né? A constelação familiar ela é, tá sendo desenvolvida também no judiciário para questões criminais dentro da justiça restaurativa. Justiça restaurativa, para quem não conhece, é um método de composição das partes. Quando alguém me causa um dano e eu então restauro a minha relação com ela. Por isso que a justiça restaurativa ela é muito similar. Ela entrou no judiciário bem antes da constelação, mas ela tem esse mesmo objetivo da constelação, que é restaurar as relações. Então, é realmente o trabalho de o agressor ele ter consciência da sua responsabilidade, ter consciência daquilo que ele fez, ter consciência dos laços, dos vínculos invisíveis que ele carregava, né, que ele não tinha, que fez com que talvez ele tivesse aquele comportamento, ter ciência de que sim, ele vai precisar cumprir uma pena, porque essa pena é uma das formas de ele compensar o dano que ele fez, uma das formas de ele pagar por aquilo que ele fez, ou seja, a gente não trabalha com perdão, principalmente dentro da justiça, que tem tanto no âmbito penal, né, a questão de tu ter uma pena para o crime, até na questão civil, que está lá no Código Civil, aquele que comete o dano a outrem é obrigado a reparar na mesma medida. O perdão ele não é nem compatível com o sistema legal que a gente tem hoje. Por isso que também me assustou muito quando eu vi que as pessoas eram orientadas a perdoar, porque a gente não tem isso dentro da constelação, muito menos dentro do judiciário. E a autorresponsabilidade, como tu disseste, talvez seja a parte mais difícil, não só para o agressor, mas também para a vítima, porque isso é uma das partes mais polêmicas, né, da constelação. É. Mas tem um professor meu, que é o Décio de Oliveira, e ele tem um termo que eu gosto muito, que é autorresponsabilidade radical. Ele fala assim, que mesmo que o que aconteceu tenha sido responsabilidade de outro, é sua responsabilidade buscar uma solução na sua vida para aquilo que o outro fez. Nem que a sua responsabilidade naquilo tenha 1%, é 99% do outro, mas 1% vai ser sua. Nem que seja a responsabilidade de deixar isso no passado, de talvez olhar para o agressor e dizer exatamente, né, uma frase desse tempo, eu deixo isso com você, esse peso pertence a você, eu levo a minha vida, não tem compensação que você me fez, você carrega a culpa,
dependendo da questão que for, se for um crime muito grave, alguma agressão muito grave, esse tipo de coisa, você fica com a culpa, não tem perdão, eu sigo a minha vida agora. Isso talvez seja difícil porque a gente tem que renunciar. Quando a gente sofre, a gente tem que fazer duas renúncias. Primeiro, a renúncia pela vingança, que é carregar o peso de que o outro vai ter que me dar o troco pelo resto da vida, e o peso também de deixar de ser visto como uma vítima, ou seja, ok, eu sofri, realmente eu fui vítima naquela situação, realmente aquilo me causou uma dor, mas essa situação não vai dizer quem eu sou daqui para frente. E o Isso é que eu algo vou que, fazer agora com aquilo, né? exatamente, o que eu vou fazer agora com isso? O que eu vou fazer? O próprio Décio de Oliveira, que é numa aula que ele deu, que eu vi, ele dá um exemplo de um livro que ele traz para a gente, que conta a história de duas mulheres que sofreram nos campos de concentração de Auschwitz. Uma saiu do campo de concentração, foi para os Estados Unidos e lá ela fundou uma associação de combate ao câncer infantil focado em crianças judias. Um centro de combate ao câncer infantil para a comunidade judaica. E uma outra, que sofreu a mesma coisa, foi para a África do Sul e lá ela moveu N processos de indenização contra o Estado alemão. Não estou dizendo que é certo ou é errado o que ela fez, mas a gente sempre analisa, né? A postura interna não é o que a pessoa faz, mas eu como que a pessoa faz. E a gente vê que talvez algo que me doa, eu posso usar aquilo para levar algo de bom para os outros. Eu não sei quanto a você, né? Mas eu procurei a constelação inicialmente para mim, para ver uma questão minha particular, né? Uma dor minha. E o que aconteceu? Essa minha dor que eu fui buscar uma solução, uma cura, um entendimento para ela se transformou em eu levar isso para mais pessoas, essa visão para mais pessoas. Então essa dor que eu fui levar se transformou em algo bom, né? Que eu levar a constelação para mais pessoas e eu me desenvolver dentro desse. Então acredito que isso seja algo muito importante para a gente pontuar essa questão do perdão dentro do judiciário e da constelação. Sim, e também, como tu falaste, eu cheguei na constelação em busca de solução para questões de relacionamento na minha família de origem. E eu percebo que é um processo, né? E eu percebo que a constelação me fez, descortinou coisas que eu não conseguia ver. Por quê? Porque eu estava na postura do julgamento, né? E naquela constelação, em 2014, eu pude ver que a escolha da postura era minha, né? E não é um passe de mágica, né? É uma construção, é um processo construtivo que enquanto a gente está vivo, a gente está nesse processo e é todo dia, né? Mas muito interessante esse ponto. E numa das perguntas que chegaram aqui para mim, perguntaram quem são os representantes nestas constelações e quem são esses consteladores? Quem é o constelador que está lá no judiciário? É alguém do judiciário ou é alguém como um de nós, assim, que não estamos lá no judiciário e que a gente é, tipo, contratado para fazer a constelação quando tem constelação? Como é que tu sabes como é que acontece isso? Sim, geralmente, e como é que principalmente em Porto Alegre, aqui no Foro Central de Porto Alegre, são duas consteladoras que fazem o trabalho, e elas são psicólogas e também consteladoras. Então elas fazem um trabalho voluntário, elas foram convocadas, chamadas, convidadas, né, pelo judiciário, pela administração do foro, e elas fazem então a constelação. Eu sei de muitas várias Brasil afora, vários órgãos do judiciário Brasil afora, onde os próprios serventuários do judiciário estão fazendo formação em constelação familiar para então poder facilitar as constelações dentro do judiciário, até para evitar de trazer um voluntário para
ter alguém que vai ter sempre disponibilidade de tempo, porque aquilo ali vai fazer parte do trabalho, do serventuário, né? Vai ser uma atividade a mais que ele vai realizar. Juízes não fazem constelação. Por exemplo, o Sam Storch, que a gente falou dele aqui, que foi precursor da constelação familiar, ele não faz as constelações mais. Ele fazia lá no início, quando ele era o pioneiro único. Mas ele percebeu que hoje o juiz ele não pode mais fazer a constelação. Por quê? Porque ele pode ver uma dinâmica, ele pode, como a gente disse antes, né, que o que eu vejo eu não consigo desver. Então ele pode ver uma dinâmica que Sim, vai influenciar no julgamento. Então são terceiros, pessoas que não fazem parte do processo, conciliadores ou voluntários. Aí uma coisa, abrindo um parênteses, que talvez ocorra e talvez seja isso que tenha acontecido nesses casos que a reportagem traz. Às vezes acontece que numa comarca lá do interior, né, ou uma comarca de capital, enfim, qualquer lugar, chega, vamos fazer constelação aqui, tá bom. Quem é que conhece constelação? O fulano lá. Traz ele, pega pelo cangote e diz, tu quer fazer? Eu quero. Né? Mas talvez é uma pessoa que não tem o preparo, uma pessoa que não conhece o poder judiciário, que não fez um treinamento adequado, é uma pessoa que está começando a fazer constelação, que ela ainda está insegura, né? A gente sabe, né, Ana, que quando a gente está começando a fazer, a gente vai errar muito, não tem problema, né? A questão é ter consciência até onde que eu posso atuar. E dentro do sim, ambiente do judiciário, é necessário um cuidado maior. Por quê? Porque ali não vai ser o meu consultório, né? Ali eu estou prestando o que a gente chama no direito de um munus público, ou seja, eu estou exercendo uma função pública ali. Então eu preciso ter sim. cuidado na minha atuação. E o judiciário precisa ter cuidado também para garimpar alguém que tenha mais experiência, alguém que talvez tenha uma formação em direito sistêmico, que tenha um conhecimento de como se aplica as ordens do amor, né, como se aplica essa questão toda dentro do contexto judiciário. Bom, acho que essa é a primeira questão. A segunda, né, quem são os representantes? Como eu disse antes, é, geralmente, né, pelo que eu conheço, pelo que eu já participei de constelações aqui do Sul, a, as sessões de constelação dos grupos são abertas à comunidade. Qualquer um pode gratuitamente ir lá e ser representante, participar. Isso geralmente são estudantes, né, pessoas que estão fazendo graduação em Direito, advogados, serventuários da Justiça e as partes que foram convidadas. Então, quem é representante ali são todas essas pessoas, desde advogados, estudantes, serventuários e também as partes que são convidadas. Geralmente o que acontece, que eu vi muito acontecer, a pessoa vai lá meio ressabiada, ela foi receber um convite, uma parte que recebeu o convite, né, é autor ou ré no processo, tá meio estranho assim, bom, tá acontecendo uma constelação, ela vai lá, vou representar para ver o que é isso daí. E ela pode representar e tal, se ela não quiser colocar a constelação dela, não precisa, pode apenas representar ou só assistir. Então, qualquer pessoa que chega ali, ela pode ser representante. E a gente sabe que não precisa treinamento para ser representante, é só estar num centro vazio, só ter respeito pelo que está acontecendo, não precisa entender de ordens do amor, é só ficar o máximo possível nessa postura fenomenológica que a gente falou antes, né? Então, acho que é isso aí, essas perguntas aí que me fez, acho que as respostas seriam essas. Se ficou alguma coisa confusa, me fala aí. Não, foram essas que chegaram aqui para mim. É, tem um ponto ali que é falado, que tu falas no teu artigo, que é de forma consensual, né? E também é o que é falado no judiciário que aplica que utiliza as constelações familiares, né? Qual é o objetivo? O objetivo é de forma consensual, chegar na resolução de conflitos, né? Esse foi, digamos assim, o objetivo que guiou o Sami Storch lá no início, né, alguns anos atrás. Então, o que eu acho que é interessante assim a gente falar o que é consensual, né? É bem óbvio, mas assim dentro da constelação familiar, né? O que é esse consensual de resolução de conflito? Bom, como a gente falou antes, a pessoa recebe um convite e muitas vezes o que acontece? A pessoa ela está em casa,
tá tranquila, ela sabe que ela tem um processo contra si, recebe uma cartinha ali escrito Poder Judiciário, convite. A pessoa nem lê convite, para participar de alguma coisa de tal. Ela nem leu o convite, ela pensou, lascou, eu vou ter que ir lá e me ferrer, Deu. alguma coisa aconteceu, né? Então, o consensual ele precisa ser muito bem explicado. Então, é muito Sim. importante, né? Antes da constelação em si acontecer uma palestra, o facilitador, quem está ali, quem está dando, dando workshop, dando grupo ali, quem está na parte, falar exatamente o que é consensual. Consensual é quando eu quero realmente fazer alguma coisa. Quando eu estou aberto para aquilo. Muitas vezes a pessoa nem entende. Um amigo meu, até contar essa história aí, um amigo meu, ele é separado e ele estava num processo de guarda da filha dele. Queria guarda, mas queria guarda e tal. E ele estava pela Defensoria Pública estava patrocinando ele na ação, e a Defensoria Pública chamou, né, para ele fazer uma constelação dentro da constelação. Convidou, olha, tu não quer vir aqui, tu não quer ver como é que funciona, né? Então ele, beleza, vou ver. Dentro da Defensoria Pública, não é nem no Judiciário, é dentro da Defensoria Pública, olha só que bacana. E ele disse, né, Gustavo, era só eu de homem. Tinha umas 20 mulheres lá, todo mundo falando mal de homem. Eu me achei na obrigação de levantar a mão e ir lá e fazer esse negócio para, né, para honrar aí os homens, né? Porque estavam todo mundo falando mal do marido, que não queria ver filho e tal. E eu tava ali querendo a minha filha perto. Então ele nem sabia o que estava acontecendo, mas ele sentiu um impulso de ir lá e dizer, não, eu preciso assegurar o meu direito. Eu preciso ir lá. Então, ninguém é obrigado a fazer. Consensual não é o consensual forçado. Porque muitas vezes a gente vê no judiciário, eu já participei de muitas audiências de conciliação, em que o juiz, o conciliador, ele força a fazer um acordo. Ele ameaça, né? Eu já vi casos no judiciário do juiz ameaçar com multa uma empresa que não queria fazer um acordo, porque a gente tem que ver também a postura interna de quem está fazendo aquilo ali, de quem está Como é tocando a aquilo. condução, né, da conversa, como é a condução do trabalho, né? Exatamente. E aí é algo que é muito importante a gente, como facilitador, ter em mente. Constelação familiar não é bombril uma utilidade, não vai salvar a vida de todo mundo. Então, muitas vezes a gente vai ali no afim de não, tu tem que ver que isso é bom. Tu tem que fazer isso daqui porque é bom. Então, Vai tu lá que acaba com a tua... resolve. Vai lá que resolve. Então, quem está na frente do processo com a sua postura interna, ela, como a gente disse antes, o observador, né, o eu, a minha postura interna é muito importante dentro de todas as minhas relações. Então, imagina alguém que diz, não, tu pode ir, viu? Não, mas tu pode participar. Tu vai se tu quiser. Mas se tu não for, tu vai te dar mal, viu? Isso não é consciente. Então, a gente Sim. precisa ter uma postura interna de respeitar o destino do outro. Ou quem não quer participar, não tem problema. Fica só assistindo. Não quer nem assistir, achou que é palhaço. Como eu já vi gente dizendo, né? Saindo logo depois da palestra da sala no foro, da sala de constelação, que estava acontecendo a constelação no foro, dizendo, olha, isso aí pra mim é bruxaria, é bobagem, vou embora. Tudo bem, a pessoa Eu já ouvi que é teatro, que é encenação, e assim, é realmente um desconhecimento, né? Para quem participa, né? Para nós que facilitamos, a gente sabe que não é uma encenação e que não tem como ser uma encenação, que é realmente um fenômeno que acontece e único ali, naquela hora. Né? E tem um ponto que foi, eu tô cuidando a hora aqui, mas o meu relógio ele tá um pouco adiantado. Mas eu acho ah, que a gente ainda tem tempinho ainda, tem, né? tem. É, um ponto assim que eu achei interessante, assim, que desse ponto da encenação, né? Como que numa constelação, o que é a constelação? Como que acontece? Né? Então, essa fenomenologia, como é que se manifesta? Não é que a gente vai trazer uma questão e vai encenar essa questão. Não, a gente vai olhar para a dinâmica oculta que está ali.
E essa dinâmica oculta vai nos mostrar, se nós estivermos abertos, ela vai nos mostrar onde que está a origem daquilo que nos causa desconforto, né? Então, é um ponto também que me preocupou na reportagem, né? E eu fiquei pensando, nossa, e esse constelador tá aí constelando o povo, né? Então, de encenação, não é uma encenação. Não tem como a gente fazer, encenar algo, né? A gente vai trazer uma questão e aquela questão ela vai ser observada na sua raiz, mas não é algo encenado, né? Então, me preocupa também, assim, esse ponto, assim, quem são esses consteladores, né? Como que nós olhamos para a prática? Como que nós lidamos com a constelação em si, né? Essa responsabilidade de, de abordar isso de uma forma séria, né? Que não é uma mágica, não é uma encenação, não é uma bruxaria, né? Não é um passe de mágica, não é marionete, não tem como a gente, nem como constelador, nem como representante, nós conseguirmos ou termos essa intenção de manipular aquilo que vai acontecer para que seja do jeito que eu quero, né? Então foi algo assim que realmente me causou, me preocupou assim, né? Lá no início logo no início da reportagem, quando isso é citado, né? Sim, né? Como se aquilo fosse simplesmente eu voltar no tempo, uma constelação voltar no tempo como se fosse eu ver novamente o que aconteceu para eu procurar quem é o culpado, para eu procurar onde está o erro de alguém. Constelação não é isso. Costumo brincar, né, Ana, que às vezes as pessoas vêm fazendo constelação, elas veem vídeo no YouTube e tudo mais, aí ela vem com um sentido de perguntar, bom, eu vim aqui para saber quem é o antepassado que está no meu cangote me incomodando. Não é uma investigação de culpa, né, Ana? De Não quem é é a uma culpa? investigação. Quero saber Não é quem foi o antepassado que fez algo que eu tô pagando agora. exatamente. Tem muita gente que vem com essa postura assim de, opa, eu quero saber, né? Quem foi o infeliz que me deixou essa maldição aqui? Não é isso. Né? A gente entra nesse campo que o próprio Hellinger ele não sabia. Ele diz, olha, eu não sei o que é, eu só sei o que acontece. Não sei, mas eu sei que é assim. Eu vejo que é assim, eu experimento assim. Novamente, né? Postura fenomenológica. Não quero saber como é que acontece, quero saber se isso tem efeito ou não. Depois a gente vê, tem o Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos, né? Então, a gente pode simplesmente deixar que o que tem que acontecer aconteça. Porque se eu for sem intenção, como a gente falou antes, sem julgamento e disposto a entrar, né, no campo de conhecimento, a me abrir para o que vai vir, vai mostrar uma dinâmica muito oculta e muito profunda que está dentro da alma. A relação ela mostra o que está na alma do sistema familiar. Ela é um fenômeno muito mais psíquico e inconsciente do que mágico, né, do que fenomenológico, do que quântico. Tipo, aí o Jung já trazia a questão de inconsciente coletivo há muito tempo, né, de que nós estamos Sim, absortos nesse inconsciente, que nós somos influenciados por arquétipos que estão dentro desse inconsciente. A gente também traz um pouquinho disso, né, para dentro da constelação. A gente vê por meio do estudo da biologia. Eu costumo dar esse exemplo sempre, né, Ana? Imagina uma tartaruga. A tartaruguinha sai do mar, ela tá com a barriguinha cheia de ovos, ela faz o buraquinho, tá o ovo, né, os ovinhos ali e vai embora. Alguns meses depois, alguns dias depois, eu não sei exatamente o tempo, mas enfim, eclodem as tartaruguinhas. Todas as tartaruguinhas vão para onde? Para o mar. Por que a tartaruguinha ela não vai para a direita, para a esquerda, não vai para o mar, não fica dando volta na praia? Ela vai direto para o mar, se nunca ninguém ensinou isso para ela. Ela tem um conhecimento, né, que vem da onde?
vem de um campo de conhecimento que está além do consciente dela. E a gente também, nós como espécie, também como família, especificamente como família, a gente tem esse campo de conhecimento. A gente costuma brincar que é como se fosse o Wi-Fi da família, a rede Wi-Fi da família. Né? Eu Sim, tenho sim, ali um. tá além do DNA físico, né? Do DNA que define qual é a cor da minha pele, como é o meu cabelo, como vai ser a minha estatura física, da genética, né? Vai além do DNA da genética, né? Exatamente, porque não é só genética, é comportamento, é crença, é também uma questão de quem eu vou atrair para minha vida. Olha a profundidade disso. Né? Não é só aquilo que eu faço, né, como sujeito ativo, mas também aquilo que acontece na minha vida eu como sujeito passivo, né? Quem vem para minha vida, Sim. quem eu atraio para minha vida, as situações que eu atraio para minha vida. Então isso é muito mais do que só predisposição genética. A gente tem um campo muito inteligente, a gente tem uma teia de comunicação inconsciente que a gente tem, como a gente falou antes, né? O Sheldrake, biólogo com campos morfogenéticos, que ele tenta explicar uma parte disso. Se a gente gosta de física quântica, eu acho bacana estudar. A gente vê pela física quântica também, a gente pode ver um pouco de explicação sobre isso. Então, a gente Sim. está estudando ainda esse campo, né, de informação. A gente não tem exatamente uma explicação sólida, mas a gente vê pelo efeito que tem algo aí muito profundo que realmente tem consequências para a nossa vida cotidiana. A Isabela Couto, ela comentou na semana passada que tudo estava a serviço, não existia certo nem errado, e se por acaso ela fosse comentar sobre essa reportagem, né, sobre esse fato, no mínimo ela elencaria 10 pontos e daria um curso. Né? E aí ela até sugere, né? Ela não falou, né, sobre a reportagem, mas ela deixou, né, digamos assim, ela jogou no ar, né, para as pessoas. Então, isso daria um curso realmente, né? E o que ela sugere, e eu também vou sugerir, é que as pessoas busquem esse conhecimento, né? Vão conhecer o que é a constelação, procura um profissional que você tenha confiança, vá participar, tenha essa oportunidade, né? Hoje está muito mais fácil porque a gente pode participar de forma online, a gente nem precisa sair de casa para conseguir participar, né? Mas desse último ponto que tu falaste, né? A gente teria que observar assim onde estão as fidelidades que a gente tem dentro do nosso sistema, é, qual é a nossa autorresponsabilidade em relação a isso. E nesse ponto a constelação pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar. Não, o que aconteceu, aconteceu, vai ficar lá no passado. Não tem como mudar. Não tem como nem reencenando, nem querendo reencenar, né? Não tem como mudar o que aconteceu, mas como eu vou agora para frente, para o mais na vida, perceber essa fidelidade que eu estava tendo inconsciente e qual é a responsabilidade que eu vou assumir agora, daqui para frente, não do que foi, mas ok, de agora, o que eu faço com isso? Né? Então são questões assim bem pertinentes, né? E outro ponto para eu não me esquecer a constelação, ela é uma ferramenta que ela nos ajuda nos processos, mas ela não substitui, né? Então nesse caso assim específico dessa reportagem, né, que citou mulheres que passam por questões de violência, né? Não tira, por exemplo, o fato de que essas pessoas precisam de um atendimento psicoterápico ou psiquiátrico, né? Ou médico também, né? Além de uma técnica terapêutica como a constelação e tantas outras, né? Técnicas que a gente pode, tratamentos holísticos que a gente pode abordar, né? Para a integração do ser, né? Mas não substitui, né? Então, cada caso ele é um caso. Em questões de traumas, né? A constelação ela não substitui, ela não tira, né? A importância de um tratamento e de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico em muitos casos, né? Quando os traumas realmente são muito profundos e muito delicados, né?
que a gente não sabe como foi realmente aí o que é citado nessa reportagem, mas como fala de violência, então a gente, né, infere que possa ser, né, algo bem traumático, né? Exatamente. É, até ontem, né, Ana, eu e a Suzana, minha esposa, a gente estava vendo alguns documentários na Netflix, e a gente passou por um que contava a história de dois irmãos gêmeos. Um deles teve um acidente aos 14 anos de idade, caiu de moto, perdeu toda a memória. Ele só sabia quem era o irmão gêmeo dele, ou seja, ele só confiava numa pessoa que era o irmão gêmeo dele que ele conhecia. Ele identificava, nem os pais dele conseguiam identificar, lembrar quem era. Ele perguntava pro irmão, né? Poxa, como é que foi a minha. Até tem muita coisa sistêmica ali, né? É o nome do documentário Quem Sou Eu, tá lá na Netflix. E ele perguntava pro irmão, o que aconteceu na nossa infância? Ah, era uma infância boa, feliz, a gente ia pra praia, a gente... Nossa mãe é legal, nosso pai é legal, tudo mais, tudo mais. Aí, quando ele foi ficando adulto, ele descobriu, foi mexendo nas coisas da mãe dele, do pai, que faleceram, e ele descobriu que, na verdade, ele e o irmão dele sofreram um abuso, né, dos pais quando eram pequenos. E a gente via no documentário a diferença de fisionomia, de linguagem corporal, do tom de voz dos dois irmãos. Por quê? Um lembrava de todo o horror que ele passou durante a infância, de todo o trauma da violência que ele passou durante a infância. O outro apagou aquilo ali da memória. Então para ele, quando o irmão dele contava para ele, era um fato, né? Nossa, como foi mal, foi ruim. Sabe aquela cara de paisagem assim, como se não fosse com ele? Claro que ele sabia que era com ele, mas a mente dele não associava. Já o irmão dele, quando ele trazia isso à tona, vinha cheiros, sensações, né, a culpa e tudo mais. E isso, né, isso que alguém que sofre uma violência, que sofre um trauma, não é uma constelação que vai tirar isso de ti. Tu vai compreender É, a dinâmica que está por trás. Mas para que tu consiga resolver isso internamente, para que tu consiga elaborar o trauma, né, elaborar as lembranças, deixar isso realmente numa caixa, lá bem guardada em algum lugar do passado, olha, vou dizer que na maioria das vezes sim é muito necessário uma psicoterapia, talvez uma medicação psiquiátrica, então um psiquiatra pode, né, te receitar, então um terapeuta integrativo, né, um constelador, um facilitador de constelação, qualquer terapeuta não tem autoridade nenhuma para dizer deixa a terapia, não toma mais remédio. Ah, isso daqui vai te resolver a vida, ponto. Porque a gente trabalha, a gente, como fala, terapia holística, né? Tratamento holístico. Né? Holístico é que envolve o todo. Então não tem como eu querer excluir aquilo que já está há muito tempo, que é a medicina alopática ou a psicoterapia tradicional, e até se a gente fizesse isso como facilitador, né, como instalador, a gente ia quebrar a lei da ordem, porque a sim. medicina ela está aí há muito mais tempo do que a constelação, a psicologia está há muito mais tempo do que a constelação. Então, se a gente exclui Constelação essas. é bem jovenzinha. É bem jovenzinha. O Hellinger começou os trabalhos propriamente dito assim lá pelos anos 70, né? Então a gente vê que a gente ia quebrar muito lei da ordem se a gente chegasse a excluir a psicoterapia ou a medicina, né? E dizer que o mais novinho, que é o constelador, né? A técnica mais novinha, que é a constelação, tem prevalência. Não tem prevalência. Né? A gente vai trabalhar tudo em conjunto, é muito importante. Então, se alguém falar para vocês, né? Pessoal aí da Ana, faça a constelação, larga o resto. Cuidado, olho vivo, porque aí vai ter problema. Problema. Observe, né? Porque a, a constelação ela pode potencializar e ajudar os processos, né? Mas ela não substitui, né? Um outro atendimento, né? Psicoterápico ou psiquiátrico, né? Mas muito interessante, muito boa conversa, Gustavo. Estou cuidando do tempo aqui. É uma Mas hora, eu acho né? que já deu uma hora e acho que já ficou bem, bem bacana, né? O pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta, o pessoal que tá aí.
antes de a gente encerrar. O Mas, pessoal online não mandou. Não, o pessoal que está online aqui não mandou pergunta, né? Essas opa, perguntas são as que eu. Opa! São as que aí, eu recebi na minha caixinha. certo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na minha. Aqui também não tem pergunta, então. Bom, acho que a gente pode ir encerrando, então, né? Eu te agradeço muito pela oportunidade de conversar, de a gente bater papo, de trazer o teu conhecimento, agregar um pouco mais, muito mais, na verdade, né? Aprendi muito contigo, te agradeço mesmo pela Obrigada. oportunidade, honro muito, né? Ainda mais agora que eu sei de uma forma mais clara. Tu está antes de mim no campo da constelação, então eu te honro, eu te reverencio, por estar Obrigada. levando esse conhecimento adiante. Eu vi o pessoal comentando que tu é uma excelente professora, uma excelente supervisora também. Que bom, acho que o pessoal que te acompanha está muito bem, né? Tá aí em Os meus boas mãos alunos, ó, o meu contigo. aluno tem. Obrigada. Um aluno meu está me perguntando aqui, ó, essas constelações no judiciário são pagas? Não, totalmente gratuitas, tá bom? Não, Se não tem custo nenhum, gratuitas. nem por conta das partes, né, de quem está litigando e vai ter o seu processo constelado, nem por conta de quem vai assistir ou representar, quem é estudante ou visitante. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul está sempre aberto à comunidade. Aqui no Rio Grande do Sul, sempre quando tem constelação em algum foro, tem em Porto Alegre, Parobé, Capão da Canoa, vai ter em Santa Cruz do Sul daqui a pouquinho, né? A gente está implementando constelação familiar em Santa Cruz do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho vai ter lá. Estou fazendo parte do projeto junto com o pessoal de Santa Cruz do Sul. Ai, que legal. Então, vai ser muito Que bacana. legal. Então é Eu vou gratuito, entrar em contato aqui. Vou entrar em contato aqui com o pessoal aqui de Garopaba. Eu moro aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de Porto Alegre também, nasci e me criei aí em Porto Alegre, mas a minha família paterna é daqui de Santa Catarina, de Florianópolis, do Ribeirão da Ilha. Então eu segui a minha família paterna e vim morar na beira da praia. que Mas bacana. eu te Minha família agradeço. materna tá aí. Eu te agradeço, Gustavo. Foi uma conversa muito legal e muito importante também, né? Porque tu tens essa visão da advocacia, né? Então é um conhecimento realmente que agrega muito, né? Para esse campo de estudo que a gente tem da constelação familiar. E deixo a sugestão assim para tu falares mais sobre isso, né? Da constelação por esse viés judiciário, porque realmente é muito importante. E eu acho que é assim, só traz agrega mais, né, para esses processos que são tão delicados, né, e tão relevantes, né. Então eu te agradeço por ter aceito e compartilha o link do teu artigo. Eu até vou colocar lá no meu Insta, mas a gente não consegue clicar, né? Não, tá. No, Tem que ter 10 mil seguidores para ele ficar clicável. a gente não consegue ainda colocar, mas fica a sugestão então para o pessoal que está assistindo aqui de dar uma lida lá no artigo, que é bem pontual e foi um pouco do que a gente conversou aqui. E eu te agradeço muito, muito pela conversa. E vamos fazer mais conversas, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer luz, né, a esse conhecimento e esclarecer, assim, para as pessoas, para que as pessoas venham sem um preconceito e um pré-julgamento do que é a constelação e do que a constelação pode trazer para a gente como benefício, né? Exatamente. Acho que é a nossa missão, né? É isso, de a gente levar para frente. A gente recebeu um Isso conhecimento, aí. algo tão lindo, a única forma que a gente tem de pagar isso é levar para frente para mais pessoas. Então, muito obrigado por aceitar também, né, o convite, por a gente estar aí e a gente poder cumprir essa missão de levar para frente o conhecimento. Estou sempre aberto. Qualquer dúvida do pessoal que te segue pode vir para o meu Instagram, me perguntar no direct, enfim, eu estou sempre aberto. E eu sei que o pessoal também que me segue vai ter um canal aberto aí contigo. Também sigam a Ana, né, que a Ana tem um trabalho muito bonito com constelação e várias outras terapias. Obrigada, Gustavo. Então, Obrigado, Ana. sigamos aí no caminho de trazer luz para esse conhecimento aí que o Bert Hellinger nos presenteou, né? Exatamente. Seguimos, então,
né? E até mais, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê por aí. Tchauzinho. Até, muito obrigada a todo mundo que participou.